Salmo 42. A paz do Senhor. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Estou muito contente de estar aqui em Vila Simões. Daqui a pouco, eu fui muito abençoado aqui nessa igreja. Amém. Faz muitos anos que eu venho aqui. Aqui foi o primeiro culto de jovens que eu preguei, foi nessa igreja aqui. Já faz bastante tempo, viu? Acho que a maioria aqui da mocidade não era nem nascido ainda. Eu estou com 40 anos, eu acho que eu tinha 20, por aí. Quem tem mais de 20 aqui do jovem? Deixa eu ver. Olha, até que tem bastante. Pastor Renato, obrigado pelo convite. Irmão Renato, bom viver. Irmão Manuel, os irmãos. Eu lembro do pastor Renato quando ele era líder de jovens na Vila Paulina. Faz tempo também. É bom, irmãos, os anos vão passando, vai acontecer com vocês, e a gente revê alguns irmãos depois de anos, seguindo firme na caminhada. Isso é muito gostoso, isso é muito bom, né? Ficar careca, e ver os irmãos na época que eu tinha cabelo ainda. Irmãos, eu fiquei muito contente com o tema que vocês colocaram. Eu não vou pregar no texto do tema, mas eu creio que a mensagem que Deus colocou em meu coração, ela tem a ver com o tema, porque eu quero falar sobre algo essa noite, porque lá se fala se o Romanos 8, principalmente a parte que os irmãos escolheram, ou a partir do verso de número 31, fala do grande amor de Deus. Tem várias, Paulo faz com brilhantismo perguntas e respostas nos textos, principalmente uma carta difícil como é a de Romanos. Ele vem fazendo pergunta e resposta, e ali ele trata do amor de Deus com muita maestria, com muito brilhantismo, com muito louvor. É muito lindo. Quem puder estudar o texto que vocês escolheram, estudem, vai no grego. Eu comecei a ver o significado das palavras no grego e fiquei mais maravilhado ainda com o que Paulo quis dizer ali em Romanos capítulo de número 8, falando da segurança que a gente tem, de estarmos em Cristo e sermos firmados por esse amor. Eu louvei muito ao Senhor quando eu comecei a meditar nesse texto. Mas há algo, irmãos, que acontece conosco, e eu acredito que a maioria de nós já passamos por essa experiência, algo que quem ama não quer ver a outra pessoa passar. Eu quero falar essa noite sobre isso, algo que quem tem um amor, como Deus tem um amor tão grande por nós, não gosta de ver nós passando. E então eu quero falar sobre isso essa noite, que é um tema muito recorrente. Talvez tenham pessoas que estão sofrendo isso hoje aqui, ou já sofreram, ou, desculpa falar, irão sofrer. O hino do J. Neto é lindo, gosto muito. Fiquei pensando nele quando eu escolhi o tema, mas há uma parte que ele fala que você não vai mais sofrer, que é aquela parte, infelizmente, irmãos, eu gostaria que fosse verdade, mas não é verdade. Nós iremos sofrer. A linguagem poética permite vamos dizer, essas contradições. Mas eu gostaria de falar que você não vai sofrer nunca mais, mas não é verdade, Você vai sim passar, a não ser que Jesus volte amanhã, volte hoje, aí não vai mais sofrer mesmo, Aí não vai mais sofrer mesmo. Eu quero falar sobre tristeza. Eu quero falar sobre um salmo que fala de um sentimento de tristeza muito grande,
e como o escritor desse salmo, como ele lidou com a tristeza, como ele lidou com esse sentimento, e como que Jesus trabalha também quando ele vê alguém triste. Eu não sei se você já conviveu com alguém que teve depressão, ou que passou por momentos de tristeza. É muito difícil você ver alguém que você ama com depressão, com tristeza profunda, com angústia. É muito ruim, é muito ruim. Eu vejo lá na minha igreja, há 3 semanas atrás, eu tive uma adolescente da igreja, uma menina linda, bonita, 15, 14 anos, tentaram suicídio, sofrendo com uma depressão profunda, né, após de ter perdido o pai dentro de casa. Então, isso é bem verdade em nosso meio. Essas coisas têm acontecido, mas eu louvo ao Senhor porque a palavra de Deus, ela tem, eu posso dizer que ela tem remédio espiritual. Ela tem bálsamo para quem passa por esse tipo de sentimento. Ela tem respostas para ajudar quando isso bater na sua porta, por qualquer motivo que seja. Ela tem uma resposta, uma palavra. Não digo que se alguém passar por isso não deva procurar um médico, um profissional. Deve sim procurar, né? Deve procurar o pastor, deve conversar com alguém mais experiente, deve ir no psicólogo, psiquiatra, enfim, buscar terapia. Mas a gente não pode negligenciar a palavra de Deus nesse momento, porque ela tem uma resposta, ela tem um bálsamo para quem passa por isso. E se você não passou, talvez passará, né? Mas talvez você conheça alguém que passe, e é uma palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 42, Salmo 42 da palavra de Deus, e nós vamos meditar juntos nesse texto, que eu acho um texto muito lindo. Acredito que, como a maioria dos teólogos, que esse texto foi escrito por Davi, porque Davi era alguém que entendia muito bem da alma humana, e provavelmente escrito num período em que ele estava passando por isso. Os historiadores, os teólogos vão dizer que esse salmo foi escrito no momento em que ele fugia de Saul, e teve que largar então sua esposa, teve que largar filhos, teve que largar pai, mãe e irmãos para fugir de um rei que estava perturbado, para fugir da morte. E no momento de exílio, no momento de separação das pessoas que ama, dos projetos que eu acredito que ele tinha, por ter menos de 40 anos nessa idade, teve que ir para uma caverna, se exilar. O nome da caverna chamada Caverna de Adulão. E eles vão dizer que esse Davi escreveu esse salmo no período que ele estava na caverna. Vamos ler, acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim.
Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Salmo, como eu já disse, escrito por Davi, num período difícil da vida dele. É interessante, irmãos, é importante nós sabermos que crente passa por situações difíceis e que crente fica triste às vezes. Não deve ser algo frequente na vida de um cristão, pois uma das marcas de um cristão genuíno é a alegria. É a alegria, uma das marcas. Mas isso, vamos dizer, ela às vezes acontece de nós ficarmos tristes. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando estava orando com seus discípulos no Getsemane, ele mesmo vai pronunciar que a alma dele está angustiada até a morte. Então o próprio Jesus disse que passou por uma angústia, que a alma estava angustiada até a morte. E se nós vermos, o grande profeta Elias, no momento da vida dele, ele ficou tão triste que ele também pediu a morte. E o profeta Jonas, depois de uma grande conversão, imagina você pregar sem querer. Pregar já é difícil, irmãos. Pregar sem querer pregar já é mais difícil ainda. Os outros não querem. Você querendo pregar, se esforçando, já é difícil prender a atenção das pessoas. Imagina Jonas, não queria pregar, né? Pregou bravo, né? Eu quando prego bravo é ruim também. Mas às vezes nós pastores ficamos bravos, prega bravo. A igreja entende. E às vezes a igreja precisa ouvir uma palavra brava também, assim como o pai às vezes precisa corrigir o filho bravo. É a mesma coisa. Jonas não queria pregar, pregou 100.000 pessoas que tinha na cidade de Nínive, aproximadamente, se converte. Imagina, era para ficar alegre, né? Ele ficou triste. Eles queriam que os ninivitas fossem todos para o inferno, e ele vai pedir a morte também. Ou seja, a tristeza bateu no coração de grandes homens de Deus. Salmos vai ter vários salmos que vai falar de momento triste de Davi. Vários salmos. Então, eu diria que muitas vezes não é pecado, como algumas igrejas dizem, né? Tem igreja que vai falar: você está triste, é que você está pecando, é que você está no pecado. Ou você está triste, é que você não tem fé, por isso que você está triste. Não, às vezes você tem fé, às vezes você não está pecando, e às vezes acontece de você ficar triste. E se tem alguns, como eu, às vezes acorda mal-humorado, segunda-feira principalmente, é um dia que eu acordo bem ruim, vou orar a Deus, os irmãos já sabem, já me mandam mensagem na segunda de manhã: pastor, dia de bênção para o senhor, dia de paz, dia de vitória, porque às vezes segunda-feira não acordo muito bem. Muito bem, irmãos. Então esse salmo, eu fico pensando, eu como pastor, se eu recebo uma carta desta, com o que está escrito neste salmo, de algum crente, de algum irmão. Imagina, e alguém ainda que é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Fico imaginando chegar ao meu conhecimento alguém que está passando por isso. Acredito que imediatamente você já vai ao encontro, você já vai orar, você já vai levar no médico, que a situação não está boa. Olha o que ele vai dizer nesse salmo. Ele faz algumas coisas, e eu já diria que é algumas coisas importantes. A primeira coisa: passou por tristeza, jovem, se abra com alguém. Vai buscar socorro. Vai falar, não fica segurando um sentimento sozinho. Não ache que você vai ser um super crente, que você vai superar.
Se você vê que algo na sua vida está lhe causando tristeza e está lhe causando tristeza constante, busque ajuda rápido. Fale rápido o teu sentimento a alguém. Quanto antes você falar, melhor é. Quanto antes você buscar uma saída, uma ajuda, mais fácil é. Mais fácil é. Eu tenho visto casos dificílimos. Sábado passado chegou uma jovem na igreja, 30 anos de idade. Ela, pelo meu conhecimento, parece que ela nunca foi cristã. A mãe dela levou, falou, olha, pediram lá, falou, leva na igreja. Levaram a jovem na igreja. Usuária de crack, uma jovem totalmente possessa e perturbada pela quantidade de drogas. Irmãos, que situação horrível. Ela me chutava, ela me dava soco, e a gente orava, e ela batia, e ela queria bater na mãe, e aí tinha outros momentos que ela pegava e queria abraçar, começava a chorar. E eu perguntei para a mãe, faz quanto tempo isso? 10 anos. 10 anos, desde os 20 anos. Ela muito magra, com uma cicatriz enorme na barriga, daqui, ela ficou quase seminua, ela ficou seminua na igreja, tirou a roupa de cima, quis tirar a de baixo. Eu fiquei triste, irmãos, com a situação. Quando a mãe mostrou a foto para mim, quando ela tinha lá seus 17, 18 anos, uma jovem bonita, eu olhei o estado daquela moça, com uma cicatriz enorme aqui, a mãe disse que ela tem outra enorme na coxa, já tinha sido atropelada. Eu fiquei olhando e falei, gente, que situação que chegou, ao ponto que chegou. Então, jovem irmão que está me ouvindo essa noite, peça ajuda rápido. Abra teu coração logo. Fala logo o seu problema. Não segura. Não segura. A gente tem visto nos dias de hoje coisa que nós nunca tínhamos visto antes. Pastores se suicidarem. Eu já tenho sabido, nem sei se existe essa palavra, depois vocês me corrigem. Não corrige agora não, que está gravando. De que pastores hoje, muitos, é uma das profissões mais estressantes que existe. Sendo profissão ou não, que alguns vão falar que não é. Ou seja, muitos pastores depressivos nos dias de hoje. Eu tenho visto coisa que eu não tinha visto no passado, jovens com depressão. Então o negócio é sério. E esse salmista vai nos dar uma lição aqui. Ele mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele podia colocar uma capa de um super-homem. E falar, não, eu sou Davi. Eu sou aquele que matei o leão, que matei o urso, que matei o gigante na frente de todo o exército de Israel. Eu sou o cara. Ele podia chegar e falar, não, essas coisas não acontecem comigo, mas ele não faz isso. Ele vai escrever um hino, e ele vai dizer no hino, pelo menos, só nesse hino 2 vezes, no verso de número 5 e no verso de número 11, ele vai dizer que a alma dele está perturbada. Salmista, um homem de Deus, um homem santo, um homem segundo o coração de Deus, foi a Bíblia, foi Deus quem falou para Samuel, e depois em Atos dos Apóstolos, quando Estevão descreve o Antigo Testamento, vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Este homem vai chegar ao ponto de dizer por 2 vezes numa música que ele escreve que a alma dele estava perturbada. Já pensou? Sabe o que significa perturbação? Eu coloquei aqui. Incomodado, desassossegado, desestabilizado, preocupado, irritado, estressado, agitado, conturbado, perdido, histérico. Ele, um homem de Deus, vai chegar e vai dizer, num cântico, vai dizer, a minha alma está perturbada. Então, irmãos, pode parecer vergonha, mas a Bíblia vai dizer que é bom falar. Jeremias, uma certa vez, tudo bem que às vezes pode ser que a resposta, irmãos, de Deus não seja aquela que se queira receber. Porque uma certa vez Jeremias chegou para Deus e pegou e falou, Deus, eu estou aborrecido. Lá na minha cidade, lá onde eu cresci, os meus parentes, os meus amigos de infância estão falando mal de mim, estão maquinando a minha morte.
falando que eu não sou um homem de Deus, não me ouvem, não querem saber da minha profecia. Jeremias chegou para Deus, o profeta Jeremias foi e confessou: o Senhor tem que dar um jeito nessa situação. Não é possível que eu, sendo um santo homem, que eu deixei o cargo da prefeitura, porque quem era filho de sacerdote já viraria sacerdote, então já tinha cargo garantido em Israel. Não pode ser que eu deixei de ser sacerdote para ser profeta e esse povo vai ficar falando mal de mim. Sabe o que Deus falou para ele? Deus olhou para ele assim e falou: estão falando mal de você? Estão falando que você não é bom? Estão maquinando seu mal? Sim. Deus quase quis dizer para ele assim: bem-vindo. Falou assim para ele: se te fadigas correndo com os homens que andam a pé, quanto mais quando eu colocar você para correr com os cavalos. Deus chegou para ele, ele esperou que Deus pegasse ele no colo e falasse: não chora, Jeremias, balançasse ele, desse um docinho para ele e falasse: Jeremias, fica calminho, isso vai passar, eu vou agir. Deus olhou para ele e falou assim: se você está sendo derrotado agora, você está reclamando agora que está acontecendo isso, se eu não me engano é no capítulo número 12, quanto mais eu colocar você para correr com os cavalos. Deus quis dizer para ele o seguinte: as lutas aumentarão. Mas ele não deixou de falar, viu, irmãos, quando ele estava triste. Várias passagens Jeremias vai falar com Deus, tanto que ele é conhecido como um profeta o quê? Chorão. Ele é conhecido como um profeta chorão. Então esse salmista Davi, ele vai dizer: minha alma está perturbada, minha alma não está bem. Se não bastasse isso, ele vai dizer no verso 5, 6 e 11, ele vai dizer que a alma dele estava abatida. A alma dele estava abatida, ou seja, destruída, diminuída, caída, desanimada, deprimida. A alma dele estava mal. Esse homem não estava bem, irmãos. Esse homem não estava bem. Escute, meus irmãos, Deus te ama mesmo quando você não está bem. Deus, aleluia, o Espírito Santo no capítulo 8 mesmo intercede por ti com gemidos inexprimíveis, mesmo quando você não está bem. Eu já vi essa menina, a mãe dela saiu pegando ela pelos cabelos e levando ela para fora da igreja. Pode ser que alguém não entenda alguém triste, que é difícil. Às vezes tem tristeza que acontece na nossa vida que ninguém compreende, que ninguém sabe, às vezes nem nós mesmos sabemos porque é que nós estamos tristes. Às vezes acontece, é a loucura da nossa cabeça. Mas Deus não abandona o homem triste. Deus não abandona o homem em suas tristezas e lamúrias. Deus manda socorro bem presente na angústia, como foi lido aqui no Salmo 46. Deus, aleluia, Ele lhe guarda. Deus faz o que Ele fez lá com os discípulos de Emaús, quando o Senhor pergunta para ele: por que palavras é essas que trocais pelo caminho? E por que vocês estão tristes? Ou seja, aqueles discípulos tinham abandonado Jesus, tinham largado Jerusalém, tinham ido a caminho de Emaús, mas o Senhor que ama foi atrás deles. Amém. Então, jovens, saiba que Deus te ama, mesmo que você estando triste, mesmo que você estando chato, porque às vezes tem gente, às vezes a gente está chato. A minha esposa olha para mim às vezes e fala: mas você está chato hoje, hein? Às vezes a gente fica chato. Eu olho, eu não tenho filho ainda, né? Minha esposa está grávida, mas eu tenho um monte de sobrinha, e tem umas delas que às vezes fica chata. Eu falei: eita, acordou virada hoje, acordou com, a gente brinca, acordou com o pé esquerdo, e se é mulher, então a gente fala: ih, tá na... Você já entendeu? Está naquele período abençoado, né? A gente já... Ou seja, tem dia que a gente está ruim. Mas, irmãos, nem nesse dia Deus abandona a gente. Nem nesses dias Deus nos deixa de lado. Então esse homem vai falar que ele está perturbado. Ele vai falar que ele está abatido. E como acontece com muitos que estão tristes, o verso de número 3 vai dizer que ele não comia. Verso número 3, ele vai dizer assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite.
Esse homem, por causa de tristeza profunda, perdeu até a vontade de comer. Então, irmãos, ele estava passando por um negócio muito sério. Ele estava passando por um negócio muito sério. Ele estava passando por uma situação muito difícil. Porque esse homem está perturbado, ele está abatido, ele não está comendo, ou pelo contrário, ele estava comendo as lágrimas, que ele vai dizer, as minhas lágrimas me servem de mantimento, de dia e de noite. Ele está impossibilitado de visitar o templo, porque ele vai se lembrar da época que ele ia para a igreja, da época que ele ia para o templo. Esse homem está passando por um período muito difícil. Muito difícil. Como se não bastasse, o verso de número 3 e o verso de número 10, ele faz algo que nós chamamos de solilóquio, que é ele conversa consigo mesmo. Você já fez isso? Quem já fez isso? Confessa, levanta a mão igual eu. Alguns já conversam às vezes consigo mesmo. Eu falo, tem assim. Eu às vezes dou uma de doido, né? Esses dias eu peguei minha esposa conversando com ela mesmo, lá no banheiro, na frente do espelho, mas às vezes os homens também falam, né? E esse homem está conversando com ele mesmo, e ele está perguntando para ele mesmo, onde está o meu Deus? Onde está o teu Deus? Ele está falando aqui, ele está falando consigo mesmo. Ele não está entendendo o que está passando com ele. Ele não está entendendo todas as provações. Ele está conversando consigo mesmo, e às vezes nós somos, não sei se acontece com alguns, às vezes nós somos exigentes conosco mesmo. Às vezes vai quem ensaia, quem canta, pega e fala, eu podia ter cantado melhor, eu podia ter louvado melhor, eu podia ter aproveitado mais esse ensaio, eu podia ter aproveitado mais essa aula. Eu não sei se você se cobra às vezes quando eu prego, eu falo, eu podia ter me dedicado mais, eu podia ter falado aquilo, eu podia não ter falado aquilo outro, eu vou falando comigo mesmo. E às vezes nós fazemos cobranças pesadas para nós mesmos, mais do que a gente suporta ou precisa. Né? Às vezes eu coloco lá, não sei se alguns fazem isso aqui, eu coloco lá a agenda da semana lá, vou escrevendo tudo que eu tenho que fazer naquela semana, e às vezes chega na sexta-feira que eu olho, não fiz tudo que eu tinha colocado para fazer na segunda, eu falo, Jesus, tem misericórdia, fico triste, às vezes a gente se cobra demais. Fico imaginando esse homem, chamado de homem segundo o coração de Deus. Fico imaginando esse homem com o louvar da sua harpa, expulsa um espírito maligno de um rei. Eu fico imaginando esse homem lembrando no dia que Samuel desceu na casa dele, e diante de toda a família dele ungiu ele a rei. Eu fico imaginando ele dentro dessa caverna, lembrando o dia que ele derrotou Golias. E agora ele está lá mal, agora ele está lá triste. Mas eu louvo o Senhor que ele não estava sozinho. Deus não nos deixa sozinho no meio da nossa tristeza. Às vezes, preste bem atenção, às vezes o jovem triste na nossa igreja fica isolado de outros jovens. Às vezes o jovem, permita-me dizer, o jovem chato da nossa igreja, a gente coloca ele de lado. O jovem esquisito, o jovem diferente, a gente não entende. E isola ele. Eu vejo, eu fico olhando lá, sou pastor, eu fico olhando. Tem um novo convertido lá na minha igreja. E eu prego, e quando eu prego, exalto a igreja, ele levanta, olha para a igreja e fala, aí, tá vendo? Vocês estão fazendo isso aí, vocês não estão fazendo o que o pastor está falando. Ele é diferente, ele é um crente diferente. E às vezes ele tem um jeito diferente. Ele para São Paulo, sozinho, com um menino, um adolescente, sofreu demais aqui, usou muita droga, porque lá, como a igreja que eu pastorei é no centro de São Paulo, então tem muita gente com problema com droga. Eu usei muita droga e eu vou lhe confessar, pastor, às vezes eu ainda caio mesmo aqui, servindo aqui na igreja. E aí eu cheguei na minha liderança lá e falei, olha, irmãos, tem um pouco mais de paciência, porque a história do irmão não é tão simples assim como a gente pensa. E aí a gente acaba distanciando. Mas Deus não distancia, irmãos. Deus ama o esquisito. Deus ama o diferente. Deus ama o triste.
E Deus recupera e faz uma obra na vida dele, se ele quiser. Então, irmãos, esse homem, eu fico imaginando, irmãos, porque às vezes a gente, vamos dizer, a gente, vou falar igual a linguagem do jovem que falou aqui, né? A gente paga de homem de Deus, né? Acho que vocês entenderam. A gente se mostra homem de Deus, mas a gente passa por problema difícil. Você é crente, eu acredito que você é crente verdadeiro, mas às vezes você tem coisa que vem na sua cabeça que você fala, isso não é coisa de crente não é possível estar pensando isso. Às vezes você tem problema consigo mesmo. Às vezes tem situações que te levam, e eu fico imaginando a alma desse homem, para ele falar todas essas coisas. No verso número 7, que às vezes é mal interpretado por nós, que diz um abismo chama o outro abismo. Ele está numa caverna, que a caverna é entre o deserto e os montes de Sião. Ele está numa caverna que é praticamente divisa entre o deserto da Judéia e os montes de Sião. E os montes de Sião, em cima, no topo dos montes de Sião, principalmente na época do inverno, ele congelava, ele ficava com muito gelo. Dado é que o Salmo 133 vai dizer que o orvalho que desce do monte, né? Ou seja, chegava uma época, a época do verão, aquela água do monte derretia e formava um rio, e o rio vinha descendo os montes. E à medida que o rio ia descendo os montes, quando chegava na parte de baixo, na parte térrea, vamos dizer assim, dos montes, ela chegava com muita violência, com muita força. Eu não sei se vocês aqui já foram em cachoeira. E quanto mais alto for a cachoeira, mais forte a água bate lá embaixo. Mais forte a água bate. E aí ele está dizendo que aqui um abismo chama o outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as suas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. Ele está dizendo que o que ele está sentindo é como se o peso daquela água que vinha batendo no monte e nos montes e chegava lá embaixo, era como se aquilo estivesse abatendo a alma dele. A alma dele. Então ele não está bem. Ele está dizendo todas essas coisas. E no verso de número 10, ele vai dizer: como ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Ele tira essa linguagem do campo de guerra. Quando a espada perfurava o soldado e ela chegava até o osso, a dor era muito intensa. Então ele está dizendo, como ferida mortal em meus ossos. O que ele está sentindo, e a tristeza faz muito isso. O que ele está sentindo, ele está dizendo que é como uma espada que estivesse entrando dentro da carne dele, chegando nos ossos. Então ele não está bem. E tem tristeza, irmãos, que é pior do que a dor física. Uma vez eu preguei num congresso de adolescentes, na Zona Sul, no nosso ministério, e eu tinha visto um depoimento de uma adolescente, que ela disse que ela se cortava, e vocês já devem ter visto adolescentes se cortarem nas escolas, né, que ela se cortava para amenizar a dor que ela sentia na alma. Então ela se cortava os seus braços, as suas pernas, porque a dor que ela sentia na alma, ela queria aliviar na dor que sentiria na carne. Então esse homem, ele está machucado. Esse homem está ferido. Esse homem está passando por um problema sério. Esse homem está sofrendo muito. Esse homem está passando. E eu fico imaginando, irmãos, nós estamos falando aqui do amor de Deus. Você já imaginou, irmãos? O Deus que ama, olhando o homem que ele chamou, segundo o coração dele, sofrendo desse jeito. Imagina como é que Deus estava. Imagina como Deus está quando lhe vê triste. Você já imaginou? Porque a sua mãe ou alguém que te ama, quando te vê triste, ela não gosta de te ver assim. Ela já quer, às vezes vai comprar um doce, sei lá, te levar no médico, vamos passear, vamos no shopping, vamos esfriar a cabeça, vamos fazer alguma coisa. Nós humanos queremos tomar uma
triste? Aquele que está nele. Porque o texto de Romanos 8, o último versículo, vai falar aqueles que estão em Cristo. É como se ele estivesse sentindo também. Porque o escritor aos Hebreus vai dizer que ele é o nosso sumo sacerdote, porque conhece as nossas fraquezas. Então Deus não se agrada quando Ele vê a gente triste. Deus não quer quando Ele não quer ver-nos desse jeito. Deus toma uma atitude, irmãos. Deus se levanta, Deus faz algo maravilhoso quando nós estamos passando por um período deste. E aí, Lucas capítulo de número 24, quando ele encontra os discípulos tristes, ele vai chegar, a primeira coisa que ele faz, ele vai até a companhia dos discípulos. Ele vai até os discípulos e ele pergunta para os discípulos: por que estão tristes? Por que estáis tristes? Porque ele pergunta, ele sabia? Sabia, mas ele quer ouvir, ele quer que a gente fale com ele. Ele sabia que estava triste? Sabia, mas ele pergunta para os discípulos: por que vocês estão tristes? Ele pergunta para os discípulos: por que vocês estão assim? E depois o outro remédio que ele dá é a palavra. Ele começa a explicar a palavra. Jovem, leia a palavra todo dia. Medita na Bíblia todo dia. Fala com Jesus todo dia. Deixa Jesus falar contigo através das Escrituras todo dia. Quando o escritor do Salmo 1 e Josué, capítulo de número 1, fala: medita na lei dia e noite, ele está dizendo que é necessário, que é bom, que é eficaz, que funciona, que é maravilhoso meditar na Bíblia de dia e de noite. Então faça isso dia e noite, medite todo dia, leia todo dia, vai no carro meditando, vai no carro orando, faça isso, que isso vai melhorar a alma. Então, ele vai ao encontro daqueles homens tristes, ele cita, ele prega a palavra para aqueles homens, e depois ele pergunta se aqueles homens tinham fé. O que muda depois no coração daqueles homens é aqueles homens dizerem, quando Jesus fala que quer ir embora, e aqueles homens falam: não vai, fica Senhor, porque já está tarde. Aí quando Jesus senta na mesa para comer com aqueles homens, no partir do pão, aqueles homens veem que é Jesus que está ali com ele. É no momento de intimidade, é no partir do pão. Eles veem, aí quando Jesus desaparece da frente deles, eles falam assim: não ardia em nosso coração quando ele nos falava as Escrituras? E aqueles homens deixou o projeto triste e voltou. Porque a pessoa triste, meus irmãos, às vezes muitos, quando a tristeza é profunda, quando a tristeza ela se alonga, muitos deixam projetos de vida. Alguns deixam a escola, outros deixam a faculdade, alguns não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais produzir no trabalho. Outros não conseguem ir na igreja, começam a ir na igreja com menos frequência. Quando a tristeza se alonga por um período muito grande, a tristeza vai destruindo a vida da pessoa gradativamente. A pessoa vai definhando, a pessoa vai sumindo os propósitos de Deus na vida dela. Mas aí eu encerro dizendo o seguinte, no verso de número 1, é a grande alegria, é o grande remédio para a tristeza. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Amém. Ele olha, como eu lhe disse, ele estava entre os montes de Sião e o deserto. Ele olha o cervo saindo do deserto e correndo atrás das correntes das águas. E quando ele vê aquele movimento, o cervo, quando ia atrás das correntes das águas, esse anseio, o cervo ia gritando, o cervo ia berrando, ia correndo, ia farejando, ia sedento. Então ele diz que ele vai gritando até Deus, ele vai correndo até o Senhor. Ele olha, ele chega, ele diz que ir atrás de Deus como um cervo vai atrás das águas,
assim a alma dele suspira por Deus. Jovem, irmãos que estão aqui essa noite, o que tira a tristeza maior é Deus. Quem tira esse sentimento de nós é o Senhor. Muitos vão se frustrar às vezes no dinheiro, vai atrás do dinheiro para tirar a tristeza, vai atrás de comprar coisas para tirar a tristeza, vai atrás às vezes de fama para tirar a tristeza, e quando eles encontram isso, eles veem que o coração dele continua triste, porque o único capaz de tirar totalmente a tristeza do nosso coração é o Senhor. É Jesus que nos ama. É Jesus. E esse salmista vai dizer: assim como o servo brama pelas correntes das águas, por ti suspira minha alma, ó Deus. Amém. A minha alma tem sede de ti, ele vai dizer. A minha alma tem sede de ti. Ele sabe, ele entende que apesar daquele sentimento horrível que ele está passando, o que sustenta, o que alegra a alma dele é o Senhor. Eu fiquei muito feliz com os dois jovens que falaram aqui, né? De um que vai para a praia, na Ilha Bela, um lugar lindo, bonito, maravilhoso, e chega lá é frustrado, porque não é isso que alimenta a alma. Quando nós estamos em Cristo, ou somos chamados por Cristo, irmão, a nossa satisfação é Cristo. É Cristo, como o segundo hino que nós louvamos aqui, falando de satisfação, é Cristo. É Cristo quem nos satisfaz plenamente. É Cristo quem, aleluia, preenche todos os vazios da nossa alma. É Ele. A nossa alma, o vazio da nossa alma é do tamanho do que Deus preenche. Ele preenche, irmãos. Ele é capaz. Ele sustenta. Aleluia. Ele alegra. Ele modifica, Ele faz a obra completa na vida da pessoa. Ele tem esse poder de transformar a nossa tristeza em alegria. É Jesus. É Jesus que pega um gadareno endemoniado, triste, seminu, vivendo acorrentado no cemitério, e transforma ele num homem alegre e feliz. Aleluia. É Ele que pega dois discípulos decepcionados e faz com que eles voltem ao plano que Jesus tinha. É Deus que pega um homem segundo o coração dele triste e alimenta e sacia a sede dele, tornando-o a dar alegria, como ele vai dizer no Salmo 51, torna-me a dar a alegria da tua salvação. É Jesus, irmãos. É Jesus quem dá alegria. É Jesus quem transforma. É Jesus quem faz essas coisas. Eu fico olhando no mundo aí, irmãos. Muitos, quando alcançam a fama, acham que alcançou o ápice, que a vida dele vai ser super feliz. Aí eles olham, irmãos, lá de cima e falam: não é isso que me satisfez. Aí eles vão usar drogas, alguns. Aí alguns vão bater na mulher. Aí outros vão fazer pedofilia. Aí outros vão fazer coisas bizarras, porque eles chegam no topo e vão ver que aquilo não satisfaz a alma deles. O que satisfaz não é o topo, o que satisfaz não é a fama. O que muda totalmente o coração do homem é Jesus. É Jesus. É Jesus quem faz essa transformação nas nossas vidas. É Jesus quem muda tudo em nós, é Ele. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É nele, é em Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus.